Desde muito jovem, a protagonista carregava nos ombros um fardo que parecia maior do que a própria vida. Cresceu em um lar humilde, em uma casa pequena que mal se sustentava de pé, onde cada dia era uma luta silenciosa contra a fome, a falta de recursos e a ausência de esperança. O chão de cimento rachado guardava as marcas do tempo. As paredes descascadas pareciam gritar a cada inverno, e o barulho do vento atravessava frestas que jamais puderam ser consertadas. O dinheiro que entrava, fruto de pequenos trabalhos, sempre desaparecia antes do fim do mês, devorado por contas atrasadas e medicamentos. Mas o que realmente transformava sua vida em uma corrida contra o tempo era a doença cruel que castigava sua irmã mais nova, frágil, pálida, com olhos que carregavam tanto brilho quanto dor. A cada amanhecer, o coração da jovem se despedaçava ao ouvir os gemidos abafados da irmã que lutava contra uma doença implacável nos rins. Os médicos haviam sido claros, frios e diretos. Sem um tratamento adequado e sem um transplante, as chances de sobrevivência eram mínimas. Mas como pagar por consultas, exames e remédios se mal havia comida sobre a mesa? A irmã, mesmo em meio ao sofrimento, tentava sorrir, fingia estar bem e dizia que não queria ser um peso. Essas palavras partiam a alma da protagonista, que via naquela menina não apenas sangue do próprio sangue, mas um pedaço inseparável de si mesma, alguém por quem seria capaz de atravessar qualquer deserto, de enfrentar qualquer sacrifício. Enquanto outras jovens sonhavam com festas, amores e conquistas, ela sonhava apenas em salvar a irmã. O som dos vizinhos rindo no fim da rua lhe lembrava de como a vida podia ser cruel ao dar a alguns a leveza da despreocupação e a outros o peso do desespero. Nas noites insones, olhava para o teto escuro e prometia a si mesma que encontraria um caminho, por mais doloroso que fosse, porque permitir que a irmã definhasse diante de seus olhos não era uma opção. O amor, naquele lar marcado pela escassez, era a única riqueza que restava. E era justamente esse amor que a empurrava para um abismo de escolhas impossíveis. O desespero transformou-se em silêncio, em lágrimas escondidas, em mãos trêmulas que seguravam receitas médicas que jamais poderiam ser compradas. Foi nesse contexto que a protagonista começou a sentir nascer dentro de si uma ideia amarga, um pensamento perigoso que se tornaria inevitável. Quando ouviu, em um sussurro de rua, em uma conversa de mercado, sobre pessoas desesperadas que vendiam partes de si mesmas em troca de dinheiro, ela tremeu. Era a primeira vez que algo tão obscuro surgia como uma saída, e mesmo sabendo que o caminho era sombrio, sentiu que talvez fosse a única chance de salvar quem amava. O coração, já ferido por tantas renúncias, começou a inclinar-se para a decisão mais radical de sua vida. Porque no fundo ela sabia, não havia limites para o amor que nutria pela irmã, nem mesmo o limite do próprio corpo. A ideia que havia surgido como um sussurro incômodo começou a tomar forma na mente da jovem, como uma presença constante. No início, ela tentou afastar esse pensamento, acreditando que jamais teria coragem de seguir por um caminho tão arriscado e proibido. Mas a cada tosse da irmã, a cada gemido de dor que ecoava nas paredes frágeis da casa, aquela sombra retornava mais forte, como se fosse um chamado inevitável. Ela se via diante de um dilema que nenhuma pessoa deveria carregar: preservar a própria integridade ou entregar parte de si para garantir a vida de quem mais amava. A frieza do mundo, que parecia ignorar o sofrimento dos pobres, não lhe dava opções. Não havia emprego suficiente, não havia ajuda do governo, não havia esperança. Só restava ela, sozinha contra o destino, com o coração disposto a qualquer sacrifício. As noites tornaram-se longas demais, cheias de lágrimas que molhavam o travesseiro silenciosamente, para não preocupar a irmã. Ela caminhava pela casa em silêncio, observando a fragilidade do corpo daquela que tanto queria proteger, e cada passo aumentava a certeza de que não havia mais volta. A decisão se transformava em determinação. Procurar o mercado negro não era apenas perigoso, era se colocar nas mãos de pessoas desconhecidas, mergulhar em um universo de riscos e promessas incertas. Ainda assim, quando comparava esse abismo ao olhar da irmã clamando por socorro, a escolha parecia clara. O medo não importava.
A dor não importava. O preço seria pago, porque não havia sacrifício grande o bastante diante da possibilidade de salvar uma vida. Com o coração acelerado e a alma dividida, ela começou a buscar informações secretas. Um vizinho distante, conhecido por ter envolvimento com atividades suspeitas, foi o primeiro elo. O olhar dele, carregado de malícia, a fez estremecer. Mas quando ela revelou a intenção, a seriedade tomou conta do rosto dele, como se até mesmo quem vivia nas sombras reconhecesse a gravidade de um ato tão radical. "Você tem certeza?" perguntou ele quase num sussurro. Ela apenas baixou os olhos, sem hesitar. Não havia espaço para dúvidas. O contato foi feito. Um número escrito em um pedaço de papel amassado lhe foi entregue. E ali começava a trilha que mudaria sua vida para sempre. No caminho de volta para casa, o mundo parecia mais pesado. O vento frio cortava sua pele, e a sensação de que estava prestes a entregar não apenas um órgão, mas sua própria alma a acompanhava. Mesmo assim, quando olhou pela janela e viu a irmã deitada, pálida, respirando com dificuldade, o coração se encheu de coragem. Era como se o amor fosse mais forte do que qualquer lei, mais forte do que qualquer medo. Naquele instante, percebeu que já havia feito sua escolha. Não era apenas uma decisão, era uma sentença. E ela estava disposta a pagar esse preço, ainda que isso significasse carregar cicatrizes pelo resto da vida. O dia da cirurgia chegou envolto em sombras e silêncio. A jovem foi levada a um local escondido, uma clínica improvisada que exalava cheiro de desinfetante barato, misturado com medo. As paredes eram brancas demais, frias demais, como se quisessem mascarar a gravidade do que estava prestes a acontecer. O médico que a recebeu não lhe perguntou nada além do necessário. Não quis saber seu nome, não lhe ofereceu consolo. Para ele, ela não era uma pessoa, era apenas um corpo disposto a ser aberto em troca de dinheiro. O coração dela, no entanto, batia descompassado, carregado de angústia e, ao mesmo tempo, de uma determinação dolorosa. Quando foi deitada na maca gelada, suas mãos suavam e os olhos se enchiam de lágrimas silenciosas. Ela fechou os olhos e, pela última vez antes da anestesia, viu o rosto da irmã estampado em sua mente, lembrando a si mesma da razão de estar ali. As horas seguintes foram um borrão. O despertar foi lento e pesado, como se estivesse presa a um corpo que já não lhe pertencia por completo. A dor era lancinante, cortava sua lombar como uma faca invisível que jamais deixaria de existir. Cada respiração parecia puxar consigo um pedaço de sua força, e a cicatriz, coberta por ataduras grosseiras, pulsava como uma ferida aberta que gritava a cada movimento. Não havia remédios suficientes para conter o tormento físico, e muito menos palavras que pudessem aliviar o peso psicológico. O silêncio do quarto onde foi deixada para se recuperar era quebrado apenas pelo som de sua própria respiração irregular e pelas lágrimas que insistiam em cair sem permissão. Os dias seguintes foram ainda piores. Caminhar tornou-se uma tarefa quase impossível. O corpo, debilitado e fraco, reagia com febres, calafrios e tonturas constantes. À noite, a dor se misturava ao medo, e ela se encolhia na cama improvisada, abraçando o travesseiro como se fosse seu único escudo contra a solidão. O dinheiro recebido estava guardado, mas o custo do sacrifício se revelava maior do que qualquer cifra. Era como se tivesse trocado parte da própria vida por uma chance incerta de salvar a irmã. Ainda assim, não se arrependeu. O amor era maior do que a dor, e essa convicção a mantinha viva. O emocional, porém, sangrava mais do que a ferida em seu corpo. Sentia vergonha, sentia medo de ser julgada, de ser descoberta, de nunca mais ser a mesma. Ao olhar no espelho, via não apenas a cicatriz física, mas uma marca invisível que carregaria para sempre. O segredo que jurava guardar queimava em sua alma como fogo, mas ao mesmo tempo era o único fardo que a fortalecia. Quando voltou para casa, cambaleando e fraca, e viu a irmã recebendo o tratamento necessário com o dinheiro que conseguira, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ter cumprido sua promessa. Tristeza por saber que havia destruído a si mesma no processo. Cada passo era um lembrete. Cada dor era uma sentença. Mas cada sorriso da irmã era também um sopro de esperança que justificava todo o sacrifício.
Enquanto a jovem enfrentava dores e cicatrizes em silêncio, em outra parte da cidade, um homem despertava para uma nova chance de viver. Ele era um milionário reservado, herdeiro de um império construído com suor e ambição, mas que carregava nas costas um peso que nem o dinheiro conseguia aliviar: a solidão. Por trás de muros altos, cercado por luxo e abundância, vivia como um prisioneiro dentro da própria mansão. O mundo o via como um homem poderoso, charmoso, forte e inalcançável. Mas a realidade era muito diferente. A doença renal havia transformado seus dias em longas batalhas silenciosas contra a fraqueza, e o medo da morte rondava cada amanhecer. Quando recebeu o transplante, o que lhe foi devolvido não foi apenas a saúde, mas uma centelha de esperança que acreditava ter perdido para sempre. O pós-operatório, ainda que doloroso, lhe trouxe uma sensação inédita, a de poder respirar sem sentir que a vida se esvaía a cada instante. Pela primeira vez em anos, conseguia caminhar sem a sombra da exaustão extrema. Podia olhar no espelho e ver no reflexo alguém que parecia renascer. No entanto, junto com a gratidão pela nova chance, veio também o peso da desconfiança. Ele sabia que o órgão vinha de um doador anônimo, alguém que, de alguma forma, lhe havia dado o presente mais precioso de todos: a vida. Mas, no fundo, sentia que havia algo mais por trás desse destino. E ainda que tentasse seguir adiante, o mistério o perseguia, como uma sombra silenciosa. Apesar da fortuna, continuava distante das pessoas. Não havia amigos verdadeiros, apenas relações de interesse. Mulheres o cercavam, não por amor, mas pela oportunidade de estar ao lado de um homem poderoso. Essa frieza havia endurecido seu coração, transformando-o em um homem descrente dos sentimentos humanos. A vida se resumia a contratos, investimentos, jantares luxuosos e solidão. Mas algo dentro dele mudara desde a cirurgia. Era como se a vida que pulsava agora em seu corpo tivesse despertado também um vazio imenso, uma necessidade de preencher não apenas o físico, mas a alma. Ele não sabia, mas o destino já havia entrelaçado seus passos com os de alguém que carregava a outra parte de sua história. Em noites solitárias, caminhava pelos corredores de sua mansão, refletindo sobre o motivo de ainda estar vivo. O silêncio parecia gritar mais alto do que qualquer música, e o coração, ainda que forte, batia marcado por uma sensação de falta. O que lhe faltava não estava nas paredes douradas, nos carros de luxo ou nas viagens que poderia fazer a qualquer instante. O que faltava era o calor humano, a entrega verdadeira, o amor puro que não se comprava e que jamais poderia ser barganhado. Sem imaginar, ele carregava dentro de si não apenas o rim transplantado, mas o sacrifício de uma jovem que, no anonimato, havia feito o impossível para salvar alguém. O destino, paciente e implacável, começava a preparar o encontro de duas almas marcadas por dor e solidão, mas destinadas a se completarem. Foi em um dia comum, aparentemente sem importância, que o destino decidiu entrelaçar os caminhos da jovem, marcada pelo sacrifício, e do homem que carregava dentro de si parte de sua vida. Ela caminhava pela rua com passos lentos, ainda sentindo as limitações do corpo fragilizado, mas determinada a seguir em frente. A irmã, em processo de recuperação, precisava de cuidados constantes, e isso a levava a buscar pequenos trabalhos para manter a casa. O peso das dificuldades a fazia andar com os ombros caídos, mas havia nos olhos dela uma chama discreta, a força silenciosa de quem já havia enfrentado dores que ninguém poderia imaginar. Ele, por sua vez, saía de um encontro de negócios, cercado por seguranças e olhares curiosos, mas, no fundo, mergulhado em um vazio que nem todo aquele aparato podia preencher. O encontro aconteceu quando ela, distraída ao carregar sacolas pesadas de mantimentos, tropeçou na calçada irregular. O corpo cambaleou, e as sacolas se abriram, espalhando frutas e pães pelo chão. Foi nesse instante que o milionário, que caminhava na mesma direção, parou. As pessoas ao redor se limitavam a olhar. Algumas até riam em deboche. Mas ele, instintivamente, se inclinou e ajudou a recolher os mantimentos caídos. Os dedos dele roçaram nos dela ao entregar uma maçã, e naquele toque breve nasceu algo inexplicável. Uma conexão silenciosa,
Uma troca invisível que fez os dois se olharem nos olhos. Para ela, foi estranho. Estava acostumada a ser ignorada, invisível aos olhos dos outros, mas naquele instante sentiu como se tivesse sido realmente notada. O porte dele, a firmeza nos gestos, a intensidade no olhar, tudo a deixou desconcertada. Para ele, foi ainda mais impactante. Havia nos olhos dela uma pureza rara, uma sinceridade que não encontrava em lugar algum. Enquanto tantas pessoas tentavam se aproximar com máscaras e interesses, aquela jovem, simples e frágil, parecia carregar em si uma verdade crua que o desarmava. Trocaram poucas palavras, quase banais, mas o peso delas ecoou nos corações de ambos. Ele perguntou se estava tudo bem. Ela respondeu com um sorriso tímido, agradecendo pela ajuda. O segurança ao lado dele parecia impaciente, como se aquele momento fosse insignificante. Mas para o milionário, algo havia mudado. Foi como se tivesse visto um raio de luz atravessar o cinza da sua rotina. Quando ela se afastou, segurando as sacolas com dificuldade, ele permaneceu parado, observando-a desaparecer entre a multidão, sentindo uma estranha vontade de segui-la. Não sabiam, mas aquele encontro singelo era apenas o início de uma história marcada por revelações intensas. Duas vidas unidas por um segredo que ainda permanecia oculto, mas que começava a pulsar cada vez mais forte, preparando o terreno para um amor que desafiaria todas as dores e todos os preconceitos. O milionário não conseguiu esquecer aquela cena simples da jovem recolhendo seus mantimentos caídos na calçada. O olhar dela havia ficado gravado em sua memória como uma cicatriz invisível, algo que desafiava toda a lógica de sua vida solitária. Nos dias seguintes, em meio a reuniões, jantares e contratos milionários, ele se pegava distraído, lembrando do sorriso tímido e da gratidão sincera que viu estampada no rosto dela. Era uma sensação estranha, pois estava acostumado a pessoas que se aproximavam apenas por interesse, bajulações vazias e olhares calculados. A espontaneidade daquela mulher, no entanto, havia atravessado suas defesas como nenhuma outra. Por acaso ou destino, os caminhos deles voltaram a se cruzar. Dessa vez, em uma cafeteria modesta que ele visitou quase sem querer, tentando fugir do ambiente sufocante dos restaurantes luxuosos. Ela estava lá, atendendo no balcão, com o avental gasto e um cansaço escondido por trás do sorriso gentil. Quando o viu, não demonstrou surpresa, tampouco tentou impressioná-lo. Apenas o atendeu como faria com qualquer outro cliente, oferecendo o café com simplicidade e respeito. Ele ficou intrigado. Como podia uma pessoa tão comum despertar nele tanto interesse? Era como se estivesse diante de algo que procurava há anos, mas que não sabia nomear. Enquanto observava a forma como ela tratava cada cliente, com paciência e atenção, sentia nascer em seu coração uma admiração genuína. Não havia máscaras, não havia jogadas de interesse, apenas alguém que carregava a vida com dignidade, mesmo em meio às dificuldades. O contraste entre o mundo dela e o dele era imenso. Ela, vivendo com pouco, encontrava força em detalhes, enquanto ele, rodeado de tudo, se afogava em vazio. Foi ali, naquele ambiente simples, que ele começou a sentir que a barreira de sua solidão começava a ruir. Para ela, a presença dele também causava impacto. O homem elegante, de postura imponente e olhar penetrante, destoava de tudo ao redor. Ainda assim, não havia arrogância em suas atitudes quando se dirigia a ela. Pelo contrário, demonstrava interesse em ouvir, em perguntar, em saber quem ela era. Isso a desarmava, pois não estava acostumada a ser vista além da aparência simples e do uniforme de trabalho. O coração dela batia mais forte, mas junto vinha também o medo. O medo de que ele descobrisse o segredo que carregava no corpo e na alma. E assim, entre cafés servidos, conversas breves e olhares que diziam muito mais do que palavras, a simplicidade dela começou a quebrar as barreiras de gelo que cercavam o coração dele. O milionário solitário, acostumado a viver protegido atrás de muros invisíveis, sentia-se, pela primeira vez em muito tempo, vulnerável diante da pureza de alguém que não pedia nada em troca. O destino parecia se divertir em unir cada vez mais os passos dos dois. O milionário, antes acostumado a uma rotina fria e distante,
começou a encontrar motivos para frequentar a pequena cafeteria onde ela trabalhava. A cada visita, fingia que era apenas uma parada rápida, um café qualquer, mas dentro de si sabia que buscava muito mais. O conforto de ver o sorriso tímido dela, a calma que encontrava em sua presença e a sensação inédita de ser tratado como um homem comum e não como um símbolo de poder ou riqueza. Ela, por sua vez, sentia o coração disparar sempre que ele surgia pela porta, mas tentava disfarçar, temendo que o olhar profundo daquele homem pudesse atravessar sua alma e descobrir o segredo que carregava em silêncio. As conversas começaram pequenas, tímidas, sobre o clima, sobre o café, sobre coisas banais que, aos poucos, se transformaram em diálogos mais longos. Ele perguntava sobre os sonhos dela, sobre o que gostava de fazer, sobre como via a vida. E ela, sem perceber, ia revelando pedaços de sua essência, mostrando uma mulher simples, mas rica em sentimentos, em valores e em coragem. O milionário se encantava com cada resposta, pois cada palavra dela era como um lembrete de tudo o que tinha perdido no meio do luxo. A pureza do viver, a leveza de pequenas coisas. Aos poucos, aquele homem endurecido por traições e falsidades sentia-se renascer ao lado dela, como se estivesse descobrindo uma nova forma de existir. Os encontros se tornaram mais frequentes, não apenas na cafeteria, mas também em caminhadas ao acaso, em pequenos gestos de cuidado que surgiam entre eles. Ele começou a acompanhá-la até em casa, em algumas noites, insistindo em carregar as sacolas pesadas, mesmo quando ela relutava em aceitar ajuda. O caminho que antes era solitário para ela, agora ganhava cor, preenchido por conversas que iam de risadas discretas, até confissões que arrancavam lágrimas contidas. Era uma aproximação lenta, mas intensa, feita de olhares demorados, silêncios que falavam mais alto e toques breves que incendiavam a pele de ambos. Para ela, cada passo em direção a esse sentimento era também um mergulho no medo. Sabia que escondia um segredo capaz de abalar tudo o que estavam construindo. O corpo doía, a cicatriz queimava à noite como um lembrete cruel do sacrifício, e o coração sussurrava que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. Para ele, porém, nada importava além da sensação nova que florescia dentro de si. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se vivo não apenas pelo rim transplantado que batia em seu corpo, mas pelo amor que começava a pulsar em sua alma. E assim, entre encontros sutis e olhares carregados de promessas, nascia um amor que não precisava de pressa, que se construía no compasso da verdade do sentir. Um amor que ainda não sabia, mas estava prestes a ser testado pelo peso de uma revelação devastadora. O que começou como encontros ocasionais se transformou em uma rotina secreta que ambos ansiavam todos os dias. O milionário buscava refúgio na presença dela, como se cada palavra simples fosse um bálsamo contra os anos de solidão que o haviam consumido. Já não encontrava sentido nas festas luxuosas, nos jantares sofisticados ou nas conversas superficiais com pessoas que apenas desejavam sua fortuna. O brilho que o fazia acordar pela manhã estava nos olhos dela, na forma delicada como arrumava os cabelos, no sorriso tímido que iluminava a cafeteria e até no silêncio compartilhado quando caminhavam lado a lado pelas ruas modestas da cidade. Ela, por outro lado, vivia dividida entre a felicidade que florescia e o peso de um segredo que a sufocava. A cicatriz em seu corpo parecia arder mais a cada vez que ele a abraçava, como se fosse um lembrete cruel da verdade que ela escondia. Por trás de cada riso, havia lágrimas engolidas. Por trás de cada gesto de carinho, havia um medo imenso de perder tudo quando a verdade viesse à tona. Ela o amava. Sentia isso em cada batida do coração, mas também acreditava que esse amor era como uma chama cercada por vento. Bastaria um sopro de realidade para apagá-la. O tempo, no entanto, só aumentava a intensidade desse laço. Ele passou a convidá-la para lugares que jamais havia imaginado levar alguém. Mostrou-lhe recantos escondidos de sua mansão, jardins silenciosos onde flores raras desabrochavam ao entardecer, e até mesmo confessou pedaços de sua própria dor. Falou de noites solitárias, de traições que havia sofrido, de como havia perdido a fé nas pessoas até encontrar nela uma pureza inexplicável.
Ela ouvia em silêncio, com lágrimas contidas, porque sabia que a vida dele só existia por causa do sacrifício que fizera em segredo. O amor crescia entre eles, mas também cresciam as sombras. A cada dia, ele se entregava mais, confiava mais, sonhava mais com um futuro ao lado dela. E a cada dia, ela se sentia mais prisioneira da própria mentira por omissão. O medo de decepcioná-lo e de perder tudo a consumia, mas ao mesmo tempo, não conseguia afastar-se. Era como se ambos estivessem presos em uma dança perigosa. Um, cego pela paixão que o libertava de anos de solidão. A outra, amarrada por uma verdade dolorosa que carregava no corpo e na alma. No coração dele, a confiança florescia como nunca antes. No coração dela, o segredo sangrava como uma ferida que não cicatrizava. E juntos, sem perceber, caminhavam para o momento em que o silêncio seria rompido e o amor, testado como jamais haviam imaginado. O relacionamento, que até então parecia um refúgio seguro, começou a ser ameaçado por sinais que escapavam ao controle dela. O corpo, debilitado pela cirurgia, insistia em expor a verdade que tanto se esforçava em esconder. Em algumas noites, enquanto caminhavam juntos, a dor repentina a fazia estremecer, e ele, preocupado, notava o desconforto que ela tentava disfarçar com um sorriso forçado. A cicatriz, oculta sob as roupas, era uma ferida silenciosa, mas bastava um descuido, um movimento, uma roupa um pouco mais justa, e o risco de ser revelada se tornava iminente. O milionário, embora apaixonado, tinha um olhar atento, treinado para desconfiar de tudo e de todos. Havia algo nela que despertava ternura, mas também mistério. Quando a acompanhou em uma consulta médica de rotina, ouviu o médico mencionar discretamente alguns detalhes sobre a condição dela, termos clínicos que o deixaram intrigado. Histórico de nefrectomia, disse o profissional, quase como se não fosse importante. Mas, para alguém que havia passado por um transplante de rim, aquelas palavras ecoaram como um sussurro perturbador. Ele não comentou nada naquele momento, mas a semente da dúvida foi plantada em seu coração. A própria irmã dela, agora em plena recuperação graças ao dinheiro obtido com o sacrifício, começou a notar o peso da dor escondida. Certa vez, ao entrar no quarto sem avisar, encontrou a jovem chorando, acariciando a cicatriz com as mãos trêmulas, e implorou que contasse a verdade ao homem que tanto a amava. Mas a protagonista, com os olhos marejados, dizia que não podia, que perderia tudo se ele descobrisse. O medo de ser rejeitada, de vê-lo se afastar por acreditar que ela havia usado a dor dele para se aproximar, era mais forte do que qualquer coragem. Enquanto isso, ele começava a juntar peças soltas sem perceber. Uma frase interrompida, uma lágrima contida, uma resposta vaga sobre seu passado recente. Tudo formava um quebra-cabeça que, embora ainda incompleto, já mostrava um contorno doloroso. E o destino impiedoso parecia determinado a aproximar a verdade cada vez mais da superfície. O amor que os unia já não era feito apenas de cumplicidade e ternura, mas também de silêncios pesados, de segredos mal guardados e de olhares que pareciam carregar perguntas sem resposta. A qualquer instante, a barreira que separava a mentira da revelação poderia se romper, e ambos seriam arrastados para um turbilhão de dor e choque. O segredo, antes enterrado, começava a respirar por conta própria, prestes a se tornar impossível de esconder. O momento da revelação não veio como um raio súbito, mas como uma tempestade que vinha sendo anunciada há muito tempo. O milionário, desconfiado pelas pistas soltas que se acumulavam, finalmente decidiu investigar. Em silêncio, acessou relatórios médicos antigos, conversou com contatos que mantinha em hospitais particulares e, pouco a pouco, as peças começaram a se encaixar. O nome dela apareceu em documentos que jamais deveriam se cruzar com a sua história. Registros de uma cirurgia clandestina. Uma nefrectomia realizada em circunstâncias obscuras. O choque foi tão devastador que ele precisou se apoiar na mesa do escritório, sentindo o coração disparar. O amor da sua vida era, na verdade, a mulher que havia lhe dado a chance de viver, não por um ato altruísta direto, mas por ter vendido um pedaço de si no mercado negro, mergulhando no sofrimento e na miséria para salvar a própria irmã.
Naquele instante, uma avalanche de emoções o dominou. Gratidão imensa se misturava com dor, amor se misturava com raiva, ternura se misturava com o sentimento de ter sido enganado. Ele não sabia se deveria se ajoelhar diante dela em agradecimento ou afastar-se em ressentimento por ter vivido tanto tempo no escuro. O coração, acelerado e confuso, parecia não encontrar um caminho lógico. Tudo o que sabia era que o segredo, finalmente, estava exposto, e nada voltaria a ser como antes. A revelação aconteceu em um confronto inevitável. Ele a encontrou em sua casa, segurando papéis com as provas em mãos, e o olhar dele queimava como fogo. Ela, ao perceber, sentiu as pernas tremerem. O silêncio pesado foi quebrado apenas pelas palavras duras dele. Por que você não me contou? Por que escondeu de mim que foi você quem me deu a vida? A voz firme, entrecortada pela emoção, fez com que ela desmoronasse em lágrimas. Não havia como negar, não havia como fugir. Caiu de joelhos, soluçando, tentando explicar que havia feito aquilo apenas por amor à irmã, sem jamais imaginar que o destino a colocaria frente a frente com o receptor de seu sacrifício. Ele ouviu, mas o coração estava em conflito. Parte dele queria abraçá-la e dizer que a amava ainda mais por sua coragem. Outra parte se sentia traída, enganada por ter sido mantido no escuro. A cena foi marcada por lágrimas de ambos, pela dor de um amor que parecia ruir no momento em que mais forte deveria estar. A revelação não era apenas um segredo exposto, era um choque capaz de abalar as bases da confiança construída. E assim, entre lágrimas e palavras sufocadas, o amor deles enfrentava a prova mais dura. O destino havia mostrado a verdade, e agora caberia a eles decidir se essa verdade os destruiria ou se seria o alicerce para um amor ainda mais forte. Depois da revelação, nada parecia ter o mesmo brilho. O milionário, ainda abalado pela descoberta, afastou-se dela como quem precisa de ar para não sufocar. O amor que pulsava forte dentro dele agora se misturava a uma dor intensa, e o orgulho ferido se tornava um muro quase intransponível. Ele não conseguia compreender como alguém que havia se tornado tão essencial em sua vida podia ter escondido algo tão grandioso, tão determinante. No fundo, não era apenas o segredo que o machucava, mas o peso de ter construído uma confiança que agora parecia frágil, ameaçada por mentiras de silêncio. Ela, por sua vez, sentiu o mundo desabar quando ele se afastou. O olhar frio que ele lançou antes de ir embora a atravessou como uma lâmina, cortando-lhe a alma em pedaços. O que ela mais temia havia acontecido. Perder o amor que florescera entre eles por causa do passado que jamais escolheu. Tentou se convencer de que havia feito o certo ao esconder, de que apenas queria preservar o que viviam, sem que a dor e a vergonha da sua decisão viessem à tona. Mas sozinha em seu quarto, abraçando o travesseiro molhado pelas lágrimas, só conseguia repetir para si mesma que o havia perdido. Os dias seguintes foram um tormento para ambos. Ele mergulhou em sua rotina de negócios, tentando se afogar em reuniões, contratos e viagens, mas cada documento assinado parecia vazio, cada vitória parecia sem sabor. O pensamento dela o acompanhava em cada instante, em cada silêncio da mansão luxuosa, onde a solidão voltava a ser sua única companhia. Ela, por sua vez, tentava seguir, dedicando-se à irmã, mas cada gesto, cada lembrança, trazia de volta o calor dos momentos que viveram juntos. O coração batia em um compasso de saudade e arrependimento, como se uma parte vital de si tivesse sido arrancada. O orgulho, no entanto, mantinha a distância. Ele não queria ceder, não queria parecer vulnerável. Sentia-se traído, enganado, e não conseguia admitir para si mesmo que ainda a amava com a mesma intensidade. Ela, consumida pela culpa, também não teve forças para procurá-lo. Ficou esperando, em silêncio, que o tempo fosse capaz de curar as feridas, embora soubesse que algumas dores não cicatrizam sozinhas. O destino havia unido duas vidas em uma trama marcada pelo sacrifício, mas agora parecia determinado a testá-los através da separação. O amor, que havia florescido em meio ao sofrimento, estava ferido, e restava saber se teria força suficiente para sobreviver à distância e ao peso do orgulho.
Os dias de afastamento se transformaram em semanas, e para ambos, a dor da distância era insuportável. Ele, enclausurado em sua mansão, sentia o vazio crescer a cada amanhecer. Nada preenchia a ausência dela, nem os carros luxuosos na garagem, nem os vinhos caros que antes usava para afogar as angústias, nem as festas às quais era convidado e que já não tinha ânimo para comparecer. Tudo parecia sem cor, sem vida. A ferida no coração não estava no passado, mas no presente, latejando a cada lembrança, a cada sorriso dela que insistia em invadir sua mente. Ele percebia, cada vez mais, que o orgulho que o mantinha distante era também a prisão que o matava em silêncio. Ela, por sua vez, vivia consumida pela saudade e pela culpa. O corpo ainda doía, a cicatriz ainda ardia, mas a ferida que realmente a destruía estava na alma. Tentava se convencer de que havia feito o que acreditava ser o melhor, de que não queria sobrecarregá-lo com a verdade. Mas nada disso era suficiente para aliviar o tormento. Em noites longas, abraçada ao travesseiro, lembrava do toque das mãos dele, do calor de seus abraços, das palavras que um dia soaram como promessas eternas. Agora, tudo parecia distante, como se tivesse vivido um sonho que terminara cedo demais. Mas o destino, implacável e justo, já preparava o reencontro. Certa noite, tomada pela saudade, ela caminhava pelas ruas próximas à mansão dele, sem coragem de entrar, apenas para sentir-se próxima. Foi então que o milionário, ao olhar pela janela, a viu. O coração disparou. Sem pensar, desceu às pressas, atravessou os portões imensos e correu até ela. A jovem, surpresa, tentou se afastar, mas ele a alcançou. Ofegante, com os olhos marejados, segurou suas mãos e, pela primeira vez em muito tempo, deixou o orgulho de lado. As palavras saíram carregadas de emoção. Eu fui um tolo. Me afastei quando deveria ter ficado. Você me deu a vida sem pedir nada em troca. E mesmo assim, eu tive a covardia de rejeitar o amor mais puro que já conheci. Se existe alguém diante de quem eu deveria me ajoelhar, é você. E então, diante da rua deserta, iluminada apenas pelos postes, ele se ajoelhou diante dela, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e a segurou, como quem segura o próprio destino. Ela chorava, incapaz de conter a emoção, e repetia que não queria que ele sentisse dívida, que não havia feito aquilo por ele, mas pela irmã. Mas ele, firme, respondeu: não importa a razão. Importa que hoje eu existo porque você teve coragem. E se eu tenho uma vida, quero gastá-la ao seu lado. Nesse instante, o mundo pareceu parar. O silêncio da noite foi preenchido apenas pelos soluços e pelo abraço apertado que uniu duas almas quebradas, finalmente se reconhecendo como inteiras uma na outra. A redenção não estava apenas no perdão, mas no renascimento do amor, que, mesmo ferido, se mostrou inquebrável. Depois da noite em que ele se ajoelhou diante dela, como quem reconhecia não apenas o amor, mas o sacrifício que os unia, tudo mudou. O peso que antes os separava transformou-se em uma ponte, e as feridas começaram a cicatrizar à medida que caminhavam juntos. O milionário, outrora frio e desconfiado, passou a ser um homem entregue, disposto a oferecer não apenas riqueza, mas o coração inteiro para a mulher que lhe havia dado não só a vida, mas também um novo sentido para ela. Ela, que sempre acreditou ser indigna de um amor tão grande, começou a se permitir acreditar que era possível ser feliz sem que a culpa a perseguisse como uma sombra eterna. O casamento foi marcado por uma atmosfera de redenção e emoção. Não houve luxo exagerado, nem ostentação, pois ele sabia que o verdadeiro brilho não estava nas joias ou nas flores caras, mas na presença daqueles que testemunhavam a força de um amor nascido do improvável. Ainda assim, havia beleza em cada detalhe. O vestido branco que parecia simples, mas que nela ganhava um esplendor inigualável, os olhos marejados da irmã, agora saudável, caminhando com passos firmes até o altar, e os convidados emocionados ao verem um homem poderoso ser tomado pela vulnerabilidade mais pura diante da mulher que amava. Quando ela entrou, o coração dele disparou como se fosse a primeira vez que a via. Ele estava ali, de pé, esperando-a com lágrimas contidas e um sorriso que misturava orgulho e gratidão.
Para ele, aquele momento não era apenas a celebração de uma união, mas a consagração de um destino que só havia sido possível graças ao sacrifício silencioso dela. Para ela, cada passo era a prova de que o amor era capaz de transformar dor em vitória, de transformar vergonha em dignidade, de transformar medo em coragem. Os votos foram trocados com palavras que ninguém jamais esqueceria. Ele, olhando em seus olhos, declarou que passaria o resto da vida cuidando dela como quem cuida de um milagre. Ela, com a voz embargada, disse que jamais duvidaria novamente do valor que tinham juntos e que, embora tivesse dado parte de si para salvar a irmã, o coração inteiro sempre teria sido dele. As lágrimas escorreram não apenas dos noivos, mas também dos que assistiam, porque era impossível não se comover diante de uma história que provava que o amor verdadeiro nasce nos lugares mais improváveis. O beijo que selou a união não foi apenas uma tradição de cerimônia, mas o renascimento de duas almas que haviam atravessado a dor, a solidão e o medo para se encontrarem naquele instante. O casamento não foi o fim da história, mas o recomeço. Um recomeço limpo, forte e eterno, marcado pela promessa de que nada seria capaz de separá-los novamente. O casamento trouxe consigo não apenas a celebração de um amor redimido, mas também a promessa de um novo capítulo. E esse capítulo começou a se escrever de forma silenciosa, em pequenos sinais que mudavam o corpo e a alma dela. Meses depois da união, a jovem descobriu que estava grávida, e a notícia caiu sobre ambos como um milagre inesperado. Ela, que tantas vezes havia acreditado ser marcada apenas pela dor e pelas cicatrizes, agora carregava dentro de si a prova mais pura do amor que haviam construído, uma nova vida. O coração dela disparou ao segurar o exame nas mãos, e as lágrimas escorreram não por medo, mas por felicidade, como se todo o sofrimento finalmente tivesse encontrado sua recompensa. Quando contou a ele, o milionário, que já havia experimentado a plenitude no altar, viveu mais uma vez a sensação de renascer. Ao ouvir a notícia, ficou em silêncio por alguns segundos, encarando-a com olhos marejados. Depois, a abraçou com força, como quem deseja segurar o futuro inteiro entre os braços. "Você me deu a vida 2 vezes", disse em tom emocionado, "quando sacrificou parte de si, e agora, quando me dá a chance de ser pai." As palavras ficaram gravadas no coração dela como uma tatuagem invisível, um lembrete eterno de que o destino havia unido duas almas que jamais poderiam ser separadas. Os meses seguintes foram de descobertas e de crescimento. Ela, que sempre carregou o peso da pobreza, agora experimentava o cuidado, a proteção e a segurança de um lar sólido. Mas mais do que isso, sentia-se amada em sua totalidade, não apenas por ser mãe do filho dele, mas por ser a mulher que conquistou seu coração, além de qualquer aparência ou condição. Ele, antes marcado pela solidão, se tornava um homem diferente, participativo, presente, vibrante a cada detalhe da gestação. Segurava suas mãos nas consultas, acompanhava cada batida do coração do bebê nos exames e sonhava em voz alta com o futuro que construiriam juntos. A gravidez não representava apenas a continuidade da vida, mas a vitória sobre tudo o que haviam enfrentado. Era o sinal de que o amor havia triunfado sobre a dor, sobre o segredo, sobre o medo. Era como se o universo tivesse decidido recompensá-los, oferecendo a oportunidade de reescrever a história com uma nova geração, livre das sombras que um dia o cercaram. Cada vez que ele acariciava a barriga dela, sentia-se conectado não apenas ao filho, mas também ao destino que finalmente fazia sentido. E para ela, cada movimento do bebê dentro de si era uma confirmação de que todo sacrifício valera a pena. O corpo que já havia sofrido para salvar a irmã, agora era também o templo de uma nova vida, de um futuro promissor, que nascia do amor verdadeiro. O destino, que tantas vezes parecia cruel, finalmente mostrou sua face de redenção. A irmã, que havia sido a razão de todo o sacrifício, começava a florescer diante dos olhos de todos. O tratamento custoso, viabilizado pelo dinheiro da venda do rim, trouxe resultados concretos. A cor voltou ao rosto antes pálido, a energia retornou aos passos antes frágeis, e o sorriso, que havia sido apagado pelo sofrimento,
agora iluminava a casa como um sol radiante. Era como assistir a um milagre cotidiano, dia após dia, a vida renascendo onde antes havia apenas dor. Para a jovem, ver a irmã recuperar-se era a confirmação de que todas as lágrimas, todas as noites insones e todo o sofrimento físico e emocional tinham valido a pena. Quando a viu levantar-se sozinha, caminhar pelo quintal com passos firmes e até brincar novamente como fazia na infância, o coração transbordou em lágrimas de gratidão. A cicatriz em seu corpo já não era apenas um lembrete de dor, mas o símbolo vivo de um amor inquebrável que havia atravessado as trevas para devolver a luz a quem mais amava. O milionário, agora marido e companheiro inseparável, também se emocionava ao acompanhar a cura da irmã. Para ele, cada melhora era um lembrete poderoso de que estava ligado àquela família por fios invisíveis de destino. Ele compreendia, com humildade, que não era apenas um receptor de um órgão, mas também o guardião de uma história de sacrifício e amor que o transformara para sempre. Ao ver as duas irmãs sorrindo juntas, abraçadas, ele tinha a certeza de que sua vida havia ganhado um propósito muito maior do que os números de sua fortuna poderiam alcançar. O nascimento do bebê completou o ciclo de redenção. O choro da criança, ao vir ao mundo, misturou-se às lágrimas dos pais e da tia, que agora estava saudável para segurar nos braços o sobrinho que simbolizava a continuidade da vida. Naquele instante, parecia que o tempo havia fechado suas feridas, costurado as dores e recompensado cada sacrifício. Não havia mais segredos, não havia mais distâncias, apenas o elo indestrutível de uma família que havia vencido a escuridão com amor. A cura da irmã foi o último capítulo de uma história que começou marcada pelo desespero, mas que terminou envolta em esperança. O destino cumprido mostrava que o amor, quando verdadeiro, é capaz de atravessar o impossível e transformar as maiores dores em vitórias eternas. E assim, unidos, eles seguiram adiante, não mais como sobreviventes da dor, mas como construtores de um futuro guiado pelo amor que os havia salvado.